interação aqui na cidadania. Enquanto isso, nós vamos compartilhando a nossa imagem com outras páginas aí. Vamos lá, né? Vamos ver se já estamos aqui, através do celular, vamos ver se já entrou ou não. Opa! Tá bom. 853, canal 285. Já passar com ele lá para dar uma olhadinha e fazendo. Para esse tipo de testagem é 40. Então, já marcar lá com a Terezinha na hora. Cidadania FM, em Avaré, ou em qualquer lugar que você estiver. Cidadania FM, sempre junto com você. Agora sim, né? Agora podemos começar. Um abraço para o Paulinho Novaes aí. Vamos ver se já está aparecendo a imagem aqui para a gente poder compartilhar. Agora sim. Opa! Baixar o som. Baixar o som e vamos compartilhar. Vamos lá. Mandar para a página da rádio. Já mandamos. Mandar para a feira. Até na feira a gente manda também, viu? Vamos lá. Vamos mandar para outro grupo. Mais um grupo. Paulinho, Vinícius, Gilberto, Regiane de Branco, obrigado. Vamos lá. Mandar aqui para outro grupo. Aqui. Opa, já? Vamos lá. Na cidadania, 60 minutos. A utilidade pública, um compromisso com a verdade e com a comunidade. Jornalismo levado a sério. 60 minutos. Está no ar. 60 minutos. Vamos começar já, hein, pessoal? Doze horas e 59 minutos, começando hoje pontualmente, até antecipadamente. Uma boa tarde a todos, amigos, amigas, que estão no 104.9 da Rádio Cidadania, os amigos também que estão aí no Facebook, acertando a imagem, para que o pessoal possa acompanhar a sua imagem aqui dos estúdios da Cidadania, também nos aplicativos para celular, gratuitos, e também no www.radiocidadania.com.br. Hoje, 25 de abril, temos muitas informações e temos também o aniversário da Revolução dos Cravos de Portugal, a Revolução Socialista aí, hein? Estaremos mudando detalhes a respeito da Revolução dos Cravos também, dos nossos irmãos portugueses. E vamos aos destaques da edição de hoje. Os apoiadores culturais, as importantes empresas conosco. Também temos aí os amigos, amigas que aniversariam nesse 25 de abril. Vamos falar direto de Brasília com as matérias da EBC, da Empresa Brasil de Comunicação e da agência Rádio Web. Gilmar quer reformar a sentença de Lula. É o que ele disse em evento patrocinado pela Veja, quem diria, hein? Deputados não conseguem visitar o ex-presidente Lula. E também a discussão, Polícia Federal quer que Lula saia da Polícia Federal de Curitiba, Ministério Público quer que ele fique. Também estaremos falando a opinião de um entrevistado pela Globo News sobre essa questão da legalidade da situação jurídica do ex-presidente. E também Azeredo, condenado, tribunal lá de Minas Gerais, diz que ele vai ficar preso, mas não por enquanto, até os recursos finais. Também estaremos mostrando aí
o verdadeiro strike que a Polícia Federal fez na cúpula do Partido Progressista em pleno Congresso Nacional. Estaremos também falando dos 44 anos da Revolução dos Cravos lá em Portugal, Revolução Socialista. É uma música bonita do Chico que fala disso, dessa situação. Quem sabe esconderam um cravo, a Revolução dos Cravos, né, em algum canto do jardim, disse Chico Buarque, grande poeta. História hoje, Carmen Costa morreu há 11 anos. Saúde, estaremos falando sobre vacina, sobre pressão alta, uma campanha e o risco da malária lá no norte do Brasil. E mais ainda, o Ministério Público entrando com uma ação contra o uso de glifosato, o famoso glifosato. E também essa questão diz que vai ter um frio de rachar esse ano. Dizem que é fake news, é mentira, hein? E mais ainda, hoje é Dia Internacional do Cão-Guia, para os cegos, muito importantes. E também o Giro Internacional, mostrando o encontro entre Macron e Trump. E o que saiu de lá, tem gente que não gostou. Uma boa tarde a todos, amigos, amigas. Vamos aos apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Forma Kid, rede multidrogas. Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São 13 horas e 3 minutos. Conosco, NT Chaveiros, UDI Ressonância Magnética, Miranda Táxi e também Escritório Esquina do Fórum. A NT Chaveiros fica na Avenida Paranapanema 263, telefone 24 horas é o 997-61-1501. A UDI Ressonância Magnética fica na Rua Mato Grosso, número 800, no quarteirão da Santa Casa, 3732-3264 o telefone, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até as 6 da tarde. Miranda Táxi, sempre à sua disposição, WhatsApp 997-29-9608, e pelo Zap, como diz, né? Então, você pode combinar aí com Miranda uma viagem para qualquer ponto do Brasil, até para Curitiba, viu, Titonelli? Com toda a segurança, preço justo e com todo o conforto. Temos também o escritório Esquina do Fórum, do Sebastião, do Tiãozinho, do Paulo Guilherme, 3732-3514, Rua Paraíba, 1486, pertinho lá do Instituto de Educação Coronel João Cruz, como era chamado na minha época, viu? Agora é EPG, não é isso? Coronel João Cruz. Naquela época tinha um determinado ensino, nessa época atual tem outro tipo de ensino. O que será que está melhor, hein, Tonelli? É a dúvida que eu tenho aí. Lembramos também que a exposição do Rubens Prata, se não me engano, vai até amanhã, hein? Pelo que eu... que é dia 25 ou 26, 25 é hoje. Parabéns aí ao Rubens Prata pela grande obra que ele fez e faz até hoje. E vamos às 13 horas e 5 minutos, mandar um abraço para os amigos aí que acessaram a nossa página. Temos aí o Ricardo Augusto Lopes, o Barreto do Mercado e a Selma, estão vindo lá, o Barreto, um abraço aí, tá na escuta, hein? Continua na escuta aí, hein? O Paulinho Novaes, o Vinícius Gilberto, músico, o Paulinho, que é procurador de Estado, a Regiane de Branco, também a Ilza Antônia Brasil Zilzil, né? A Ilza sempre ativa em todas as mídias, Glaucio Costa sempre presente, Giovanni Antonângelo, José Antônio Camilo de Godoy, Marcelo Nassif, jornalista, Matheus Siqueira, sempre presente, lá de Cerqueira César, Marcos Campanhã e também outros, o Marcos Campanhã desejando a gente um bom programa, boa tarde para o Matheus, e assim a vida vai seguindo, e vamos dizer quem faz aniversário hoje, a Marli Suzana Forteza é aniversariante de hoje, esposa do Rodrigo, mãe do Francisco Alberto, Francis Alva, é isso aí. A Conceição Mota, o doutor Luiz Antônio Faconde Noronha faria aniversário, mas infelizmente faleceu recentemente. O doutor Noronha, Luiz Noronha, né? De grande saudade que nós temos deles, realmente era um excelente colega aí. Ana Cláudia Tavares, a Silvana Rocha Pereira, também o Paulo Roberto, já de São Paulo,
Daniele Santoni Alves, e temos também os amigos aí do Facebook que fazem aniversário, localizando aqui e já mandando um abraço para Vini Silva, Claudineia Celestino, Tereza Banim, Ana Cláudia Tavares Vilas Boas, que ela é da Unimed, acabei de falar o nome dela aqui na nossa agenda, a Tereza Banim, a Karina Calvelo, Renata Souza, Sônia Regina Brianese, mais a Fabiana Marino, Andrezinho Luiz Alves da Silva, Adriana Aparecida Bento, Mima Alessandra e Sibeli Borg. Parabéns aí a todos os amigos. Acho que virou a lua hoje, a gente tem bastante gente aniversariando hoje. E vamos às notícias, e antes das notícias, a previsão do clima. Abraço aí para o Fábio Zabelan, também acessando a nossa página aí, e também os demais amigos que estão acessando outras páginas com as quais nós compartilhamos. Aí o Matheus Siqueira está dizendo, estamos ligados na cidadania, obrigado. Maria Lúcia Sermini Rodrigues também acessando, a Karen Ferraz, muita gente aí já conosco, hein? 29 a temperatura máxima, 12 graus a mínima, não vai chover de novo, hein, homem do tempo? Que coisa, hein? Parou de chover mesmo, hein? Como bem Vossa Excelência afirmou, né? Quando é que volta a chover? Vamos ver. Maio? Maio está aí já. 50% de umidade relativa mínima, 98% de umidade relativa máxima, 6h32 o nascer do sol, e cada dia mais curto o dia, em 17h54 o pôr do sol, quer dizer que vai ficar escuro logo, né? Vamos então às notícias da IBC, as notícias também da agência Rádio Web, mas antes eu não posso deixar de falar que dia 28 agora, tem aqui mostrar para o pessoal do Facebook, ó, o convitinho aí bonitinho, do filme, lançamento do documentário pela Encena Filmes, Mestre Teixeira, O Homem e o Choro, será às 19h30, convidamos a todos, vai ser muito legal. O Amaury Albuquerque, nosso sobrinho, né? Não pelo fato de ser meu sobrinho, né? Ele realmente faz um material muito legal. Nós estaremos também fazendo um pequeno depoimento nesse documentário, entre outras pessoas, amigos aí do Mestre Teixeira, a vida e a arte dos músicos mais respeitados do choro brasileiro e referência aqui em nossa cidade e região. Centro Cultural Esther Pires Novaes, 28 de abril, 19h30, entrada de graça. Como diria um amigo nosso, de grátis, viu? E vale a pena dar uma olhadinha, hein? É bom prestigiar essas coisas interessantes que acontecem na nossa cidade. Como também, no dia 26 de maio, teremos a 4ª Pizza Seara, das 18 às 21 horas, R$25, para ajudar aí a Seara, que é a Sociedade Evangélica de Assistência Recuperadora de Abaré, que fica lá na Rua América 301. Temos também o Dia das Mães com Artesanato, na Casa de Arte e Artesanato, você preenche o cupom visitando lá a Casa de Arte e Artesanato e concorre com prêmios para a sua mamãe. E a festa de Santa Rita de Cássia, de 11 a 22 de maio, também como alternativa aí para ajudar a igreja e também para se divertir um pouquinho com os shows e com os bingos e com a parte, participando também da parte religiosa. Vamos à primeira notícia, portanto, essa da agência Rádio Web. Gilmar, em evento ontem, estava junto com o Luiz Fux, ele acabou admitindo aí que é possível que a sentença contra Lula seja reformada. E eu digo até porque eu acho que a grande mídia não está dando o devido destaque, os motivos reais. A sentença de Moro, de 12 anos e 1 mês, para o Luiz Inácio Lula da Silva, a defesa já dizia que foi cerceada a defesa do presidente Lula, não tiveram acessos, por exemplo, a documentos fundamentais, como as notas fiscais das empresas, e também o juiz Moro não era o juiz natural da causa. E o próprio juiz Moro admitiu que não tinha dinheiro da Petrobras envolvido em nenhuma circunstância. Pior ainda, toda essa dinheirama que Moro escreveu na sentença, que foi gasto lá, as notas vieram de empresa de Curitiba, supostamente notas falsas. Me falaram até que tem empresas que nem CNPJ tinha. E a dona de uma dessas empresas, aquela do elevador, que não tinha o elevador, Moro colocou que tinha elevador na sentença, não tem elevador após
a ocupação dia 16 pelo MTST, ficou comprovado que o apartamento não tinha nada de luxuoso, que a reforma não existiu, aquela reforma luxuosa, a tal de cozinha americana, moderna, era uma pia muito simples, com o fogãozinho da Casa Bahia, pelo menos a gente viu pelas fotos e pelo vídeo que o MTST fez. Então, uma série de irregularidades, sem reforma, sem elevador privativo, que está escrito na sentença do Moro, se gastou 1,1 milhão num elevador privativo. Ué, cadê o elevador? Sumiu? É descartável esse elevador, dona? Então, essa sentença foi admitida pela primeira vez por um ministro supremo que pode ser reformada, isto é, pode ser mudada, pode ser, inclusive, anulada. E quando a gente coloca isso no Facebook, vem o cidadão e fala, assim, aquelas barbaridades. Puxa vida, leia a sentença. Isso que eu disse na Câmara, leia a sentença primeiro, antes de colocar opinião ofensiva em rede social. Vamos, então, Gilmar diz que a sentença pode sim ser reformada. Em evento promovido pela revista Veja nesta terça-feira em São Paulo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, afirmou que a corte poderá rever a sentença que condenou o ex-presidente Lula. Lula foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região a 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso envolvendo o triplex do Guarujá. Para Gilmar Mendes, é possível que Lula tenha a sentença reformada. Quer saber se os dois crimes imputados aí são dois crimes mesmo, ou é um só. Se é corrupção e lavagem, ou se uma acusação lá em Curitiba e lá em Porto Alegre de lavagem estaria embutida também já na corrupção. Se houver isto, veja, poderá haver redução da pena. E isso pode ser discutido, tanto no STJ como no Supremo. O Fórum Amarelas ao Vivo, realizado pela revista Veja, discutiu como as redes sociais e as fake news poderão afetar as eleições. Em sua intervenção, o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Fux, disse que não medirá esforços no combate às notícias falsas. Produzir fake news de obter um resultado favorável à eleição, nós vamos atacar preventivamente. Vamos convidar para depoimentos, vamos buscar e apreender equipamentos e vamos instaurar procedimentos. Questionado se Lula poderia ser candidato nas próximas eleições presidenciais, Luiz Fux respondeu que caberá ao STF decidir em última instância. Agência Rádio Web de São Paulo, Wellington Mesquita. Você está ouvindo 60 Minutos. Jornalismo com credibilidade. São 13h14, mais gente chegando, Karen Ferraz, Fábio Zambelan, Maria Lúcia Semini Rodrigues, Antônio Cicirelli, Toninho da Lossa também acompanhando aí pelo Face, o Joaquim Vicentini, que foi nosso assessor. Joaquim, como é que tá a lotérica em São Paulo? Deve estar bem, né? E ele escreveu aqui, ó, que o fogão que tem lá no tal apartamento triplex, né, é um fogão Daco, 4 bocas, sem acendimento automático. Tá aí, ó. Eu, André Honório também. Quer dizer, na verdade, a gente faz até, às vezes, alguma brincadeira, mas disseram que tinha um micro-ondas de 5 mil reais, viu? Um forno de 10 mil, não sei quanto, a pia, mostraram até de uma revista de decoração, tinha uma coisa maravilhosa na cozinha, você vai lá, não tem nada. E o juiz Moro não permitiu que a defesa fizesse uma perícia, nem uma visita ao tal apartamento, escondeu as notas. É correto isso? Se fosse com um cidadão como você que está acompanhando, você ser condenado a 12 anos por uma coisa que você não fez. Essa é a pergunta. Há justiça no país ou não há? Moro, ele fez o correto ou fez errado? Se fez da maneira como está sendo denunciado, fez errado. Tem que ser punido. Óbvio. Cadê o AB? Cadê o Conselho Nacional de Justiça? Agora o STF está dando as carinhas, está botando a carinha fora da água um pouquinho, né, Tonani? Então é isso. Nós queremos apenas que haja condenação com justiça e com provas. É isso que as pessoas que estão acampadas lá em Curitiba estão querendo, que tenha as provas. Se não tiver prova, tem que libertar, ué. Vai deixar um preso, é preso político, que não pode nem ser visitado? Aliás,
Os deputados estiveram lá para ser visitados e a doutora Carolina Moura, né, não permite que ninguém visite Lula. Nem na ditadura, disse a ex-presidente Dilma, isso ocorreu. A ditadura permitia que parentes e amigos visitassem os presos. É o que ela disse lá. Ela que ficou presa, inclusive, na época da ditadura, 3 anos, né? Sofreu tortura, inclusive. E tem gente que ainda fala em voltar à ditadura. Aliás, teve uma apoiadora do Bolsonaro que defende ardorosamente o Bolsonaro e ela estava fazendo uma manifestação e sofreu repressão da polícia, viu? Mas é isso que ela queria para ela? Claro que não é, né? Vamos a essa notícia, então. Deputados visitaram Lula, aliás, não conseguiram visitar Lula. Vamos lá. Uma comissão externa da Câmara dos Deputados foi impedida de visitar o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nesta terça-feira. O petista está preso na sede da Polícia Federal em Curitiba. A comissão foi constituída pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Dos 13 deputados, apenas 3 foram a Curitiba, pois já sabiam da decisão da juíza Carolina Mouro Lopes, que proibia a entrada da comitiva na cela de Lula. Para o deputado Vadidamos, do PT, a decisão é um abuso de poder da juíza. Ele diz que o impedimento é um cerceamento do judiciário ao legislativo e cobrou a ação do presidente da Câmara. Rodrigo Maia tem que fazer com que as prerrogativas do Poder Legislativo brasileiro sejam respeitadas. Trata-se de uma relação direta entre Executivo e Legislativo. É prerrogativa do Legislativo brasileiro fiscalizar atos, atividades, instalações da administração pública brasileira, direta ou indireta. Agora, o que nós não podemos aceitar é esse abuso de autoridade com que essa juíza age. Já em Brasília, Rodrigo Maia afirmou que vai estabelecer um diálogo com o judiciário. No entanto, ele deu um puxão de orelha nos deputados, que fizeram duras críticas à juíza. Da mesma forma, todos nós gostaríamos que a decisão da juíza fosse outra. Olhando do outro lado também, não adianta declarações mais duras que acabam gerando um conflito, que nós vamos tentar construir agora com muita calma, uma solução para que a gente possa respeitar a prerrogativa parlamentar, mas também respeitar a prerrogativa da juíza. Na semana passada, uma comissão formada por senadores visitou o ex-presidente. Nesta segunda-feira, a ex-presidente da República, Dilma Rousseff, a presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, também tentaram visitar Lula, mas foram impedidas. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. 13h19, que murão grande que ficou o Rodrigo Maia. Não, precisamos respeitar. Quer dizer, que coisa bárbara, né? O Escorel, Prêmio Nobel da Paz, não pôde visitar Lula. Leonardo Boff, com 80 anos, ficou lá plantado vários dias em frente à Polícia Federal, não deixaram visitar. Quer dizer, é solitária, e só pode conversar com os carcereiros lá, viu? Só o estritamente necessário. Você não pode fazer campanha política, pedir voto aí para os carcereiros. Ó. Quer dizer, que estranho, né? Muito estranho. Mas vamos em frente, a informação não para aqui na cidadania. Abraço para a Neuza Marques, para a Daciana Martins, que são amigos, amigas, que estão aí acessando a nossa página. E com relação ao fato, hoje, as principais notícias, as primeiras principais da Agência Rádio Web, todas se referindo ao ex-presidente Lula. Inclusive, 13 procuradoras da Força Tarefa da Operação Lava Jato se manifestaram contra o pedido da Prefeitura de Curitiba, de moradores da capital paranaense, para que o ex-presidente Lula seja transferido da sede da Polícia Federal para outro local, entre aspas, mais apropriado. Já colocaram as pessoas acampadas num terreno realmente sem condições. Estivemos lá, vimos, antes ficavam nas ruas, ali próximo à Polícia Federal, no bairro Santa Cândida. E agora estão colocando a 1 quilômetro distante, dificultando, inclusive, a vida dessas pessoas que estão lá lutando por uma causa. São 13h21, eu tenho mais informações, vamos encerrar essas notícias, temos mais ainda 3 notícias, uma delas a transferência de Lula, outra opinião de um professor da PUC. Vamos essas 2 informações em sequência, Titonelli. A Superintendência da Polícia Federal de Curitiba pediu à Justiça a transferência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para um presídio adequado.
A informação foi divulgada nesta terça-feira pela jornalista Mônica Bergamo, colunista da Folha de São Paulo. No ofício, a PF alega que os transtornos causados pela presença de Lula na carceragem da superintendência são inúmeros, assim como os gastos muito altos. Segundo o documento, os gastos giram em torno de R$300 mil por mês, com diárias de policiais, passagens e deslocamentos de pessoal de outras unidades para reforçar a segurança do local. Desde a prisão de Lula no dia 7 de abril, a Polícia Federal afirma que já foram gastos cerca de R$150 mil. Além disso, uma grande manifestação de militantes a favor de Lula está sendo organizada para o dia 1º de maio. A estimativa é de que 50 mil pessoas compareçam. A agência Rádio Web, com informações de Curitiba, Leno Falck. Estamos apresentando 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. A decisão da segunda turma do STF de retirar da alçada do juiz Sérgio Moro as investigações envolvendo o ex-presidente Lula já deveria ter sido tomada há muito tempo. Essa é a avaliação do professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo, Luiz Guilherme Arcaro Conce. Para ele, a decisão do Supremo Tribunal Federal corrigiu um equívoco que ia sendo cometido desde o início da Lava Jato e que levou para Curitiba todos os crimes envolvendo corrupção. O tempo tornou essa 13ª vara de Curitiba uma espécie de vara universal para casos de corrupção. O que significa, na verdade, uma clara violação a um princípio previsto na Constituição, que é o princípio do juízo natural. Seria o mesmo, por exemplo, que alguém praticar um crime numa comarca X e responder um processo numa comarca 500 ou 600 quilômetros de distância, a partir de um juiz que não tem competência para tanto, né? O professor destaca que o fato de os processos saírem das mãos de Moro não significa que os réus terão qualquer tipo de benefício. Há tantos ou mais juízes e procuradores da República mais qualificados fora de Curitiba. Os personagens de Curitiba erraram muito. Eu cito para você, por exemplo, o caso da divulgação da escuta entre o Lula da Silva e a então presidente Dilma. Não havia nenhuma competência para Curitiba para fazer aquilo. O modo como foi apresentado, por exemplo, aquela sessão que acabou sendo definida pelo PowerPoint, é algo que funcionalmente é reprovado. A decisão do STF remeteu à Justiça de São Paulo as investigações decorrentes das delações da Odebrecht envolvendo o sítio de Atibaia, o Instituto Lula e o pagamento de palestras como contrapartida de favorecimentos à empreiteira. Mas a defesa de Lula também deve usar a decisão do Supremo para tentar anular a condenação no caso do triplex do Guarujá, que levou Lula para a cadeia em Curitiba. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Fernanda Wenzel. Cidadania FM, 60 Minutos. Clínica de Vacinação. Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 Minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas. Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. 60 minutos. 60 minutos. Trazendo as principais notícias para você. 13h25, Cidadania FM, 60 minutos, escritório Esquina do Fórum, conosco, Rua Paraíba 1486, 3732-3514, pertinho lá do Coronel João Cruz. Também, Miranda Táxi, 997-299608, mandando o WhatsApp e você combina com ele a possibilidade de viagem para qualquer ponto do Brasil. Pois é. Também a UDI Ressonância Magnética, Rua Mato Grosso, número 800, 3732-3264. Você faz o exame com toda qualidade e rapidez. CNT Chaveiros, Avenida Paranapanema, 263, 997-61-1501, que é o celular, e o 3732-1779. Lembramos que dia 30 vence o prazo aí para o imposto de renda, e o Leão está com apetite danado, hein? Esse ano precisa colocar todas as escrituras, né, a área do imóvel, colocar os dados do cartório de registro. Está apertando o cerco, hein, Tritonelli? Pois é, mas tem que fazer isso mesmo, né?
Motorista invade creche e deixa 7 crianças feridas em Chapecó. O motorista perdeu o controle da caminhonete que conduzia e invadiu sala de aula de uma creche lá em Santa Catarina, na cidade de Chapecó, deixando 7 crianças feridas, 2 delas em estado grave, na tarde de ontem. Que coisa, hein? Até isso acontece. Aqui em Agudos, caiu o teto de uma escola infantil também, hein? E com 19, 20 feridos aí, infelizmente, sem nenhuma vítima fatal. Um apostador levou o prêmio de R$1 milhão da Lotomania. Com relação ao ataque de Toronto, que aconteceu atropelamento lá de várias pessoas, o homem acusado de matar 10 pessoas em Toronto escreveu no Facebook, minutos antes do ataque, uma referência a um grupo misógino que se reúne em fóruns da internet e elogia a Elliot Rodger, que matou 6 pessoas a tiros nos Estados Unidos em 2014. Puxa vida, né, pessoal? Tá feia a coisa. Agora o Canadá também mostrando aí que tem maluco para todo canto. São 13 horas e 27 minutos. Vamos em frente com mais informações aqui na Cidadania. E para completar as notícias aí sobre corrupção, sobre essa coisa toda, ação de Lava Jato, tem o Azeredo, Eduardo Azeredo. O pessoal cobrava muito, que faz mais de 20 anos que o crime do Azeredo, foi governador de Minas, que ele é do PSDB, não tinha chamada punibilidade prevista. Agora o Tribunal de Justiça diz que ele vai ser preso, mas se não correr daqui a 5 meses, prescreve o crime dele, hein? Então, Azeredo foi mantida a sentença contra ele, e também vamos dar uma olhadinha nessa matéria, que é sobre ontem, que foram fazer uma visitinha para a cúpula do Partido Progressista. Vamos a essas 2 matérias. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais rejeitou nesta terça-feira os embargos infringentes apresentados pelo ex-governador do estado e ex-presidente nacional do PSDB, Eduardo Azeredo. Ele foi condenado a 20 anos e 1 mês de prisão no caso conhecido como Mensalão Tucano. A 5ª Câmara Criminal da Corte entendeu que a prisão só poderá ser autorizada depois que todos os recursos forem esgotados na 2ª instância. O advogado do Tucano, Castelar Guimarães Filho, disse que vai aguardar a publicação do acórdão para recorrer. Essas decisões estão evadas de nulidades graves, porque a condenação excedeu o pedido do Ministério Público Federal, referendado depois pelo Ministério Público Estadual. Há um habeas corpus nosso já proposto em andamento no Superior Tribunal de Justiça que versa sobre essa nulidade. Então, a defesa continua o seu trabalho. Vamos aguardar a publicação do acórdão e oferecer embargos de declaração, certamente, dependendo do teor do acórdão. A previsão é que a decisão seja publicada nesta quinta-feira. O placar desta terça ficou em 3-2 pela manutenção da condenação. Além de um novo recurso no TJ, Azeredo ainda pode recorrer a instâncias superiores. Ele é acusado de desviar R$3,5 milhões de 3 estatais mineiras para a campanha de reeleição ao governo do estado em 1998. O operador do esquema seria o publicitário Marcos Valério, que também é réu no processo. Agência Rádio Web de Belo Horizonte, Joyce Copstein. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. A Polícia Federal realizou nesta terça-feira a operação de busca e apreensão no Congresso Nacional. Os alvos parlamentares que compõem a cúpula do PP, Partido Progressista. O líder da sigla, deputado Eduardo da Fonte, e o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP. Além disso, foi preso o ex-deputado Márcio Junqueira, também do PP. Além de documentos e computadores, a Polícia Federal apreendeu na casa do senador Ciro Nogueira R$200 mil em dinheiro. Contra os políticos, pesa a acusação de obstrução à justiça. Segundo nota da PGR, os parlamentares do PP tentaram comprar o silêncio de um ex-assessor que está fazendo delação premiada. Como não tiveram sucesso, os políticos ameaçaram de morte o delator. O Ministério Público não divulgou detalhes da investigação que corre em segredo de justiça. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, foi informado pela PGR da operação logo no início da manhã.
Para ele, é necessário que a Justiça dê celeridade a essas investigações. A Justiça e o Ministério Público cumprem o seu papel e a Câmara continua o seu trabalho. Ninguém, como eu disse, não é um ato que nos deixa feliz, mas na democracia, assim, todos podem ser investigados, né? Que a gente espera que no final o deputado Dudu tenha todas as condições de fazer sua defesa. O PP é o partido com mais políticos citados e investigados na Operação Lava Jato. Ciro Nogueira, presidente do partido, por exemplo, é um dos investigados. Mesmo assim, o senador é um dos parlamentares mais cobiçados e poderosos do Planalto Central. Ele comanda uma bancada com 51 deputados, a segunda maior na Câmara. O deputado Eduardo da Ponte, que tinha viagem marcada para Brasília no início da manhã desta terça, não embarcou para a capital e ficou em Pernambuco. Por nota, afirmou estar à disposição da Justiça. Já o senador Ciro Nogueira está em viagem internacional. Por nota, a defesa do presidente do PP lembrou que ele já foi alvo de outras buscas e apreensões e que é o mais interessado nos esclarecimentos dos fatos. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São 13h32. Notícias a todo momento aqui nos 60 minutos. Esta é a Cidadania FM. Funcionários da Menegaso promovem manifestação na Câmara Municipal. Alguns funcionários vieram lá, levantaram cartazes, justamente para que seja motivada aí uma discussão mais aprofundada sobre a permanência ou não da Menegaso aqui em nosso município. Há uma conversa de que eles iriam para a vizinha Arandu, bem ali nas proximidades do Trevo, que seria uma perda muito grande em razão dos impostos arrecadados pelo município dessa grande empresa que tem um bom número de funcionários. A gente espera um pouco de entendimento entre ambas as partes para que realmente a empresa continue em nossas fronteiras, vamos dizer assim, né? A prefeitura atual culpa a gestão anterior pelo sucateamento da frota municipal, e em razão da visita que alguns vereadores, inclusive nós, estivemos lá no IBC, onde a gente viu lá que tem muitos ônibus sucateados, ônibus até relativamente novos, outras viaturas, ambulâncias mais ou menos recentes. A gente percebe que não existe uma manutenção adequada por parte da prefeitura neste governo e nos governos anteriores também. ETEC está com inscrições abertas para o vestibulinho e cadeirantes estão encontrando dificuldades em acessar as passarelas da SP255. Por outro lado, a secretária da Indústria e Comércio, secretária Sandra, esteve lá na Câmara e respondeu às perguntas dos vereadores, e também esteve acompanhada aí do secretário Alexandre Nigo de Obras e Planejamento. A secretária de Indústria, Comércio e Tecnologia revelou que 71 requerimentos de empresa foram protocolados na pasta desde 2013 para se instalar no município, portanto, desde a gestão anterior. Ela destacou que a secretaria vem analisando as solicitações, porém o maior problema seria a falta de terrenos adequados. Ela disse ainda que quase 34 mil metros quadrados de áreas estão invadidas e que a prefeitura vem tentando, de forma judicial, recuperar esses terrenos. Outros problemas estariam relacionados a áreas que foram concedidas, porém algumas empresas não estariam ocupando o local. Isso vem gerando um grande entrave, pois a prefeitura estaria impetrando ações judiciais para a recuperação desses terrenos. Segundo a legislação municipal, primeiramente é feita uma concessão do terreno. Caso a empresa não faça nenhum investimento em 3 meses, a área pode ser integrada novamente à prefeitura. Caso a empresa faça um investimento, em 10 anos, o terreno é doado definitivamente. São 13h35. Vamos a mais informações aqui na Cidadania FM. Uma notícia que vem lá do Paraná, né? Do Paraná. Richa, ex-governador, agora está afastado, gastou 45 milhões com jatinho e helicóptero em 7 anos. Gosta de viajar ou não, dona? 45 milhões. O ex-governador do Paraná do PSDB, Beto Richa, que deixou a chefia do Poder Executivo, ele vai participar das eleições, parece que vai ser candidato a senador, ele voou
779 mil quilômetros de avião locado e 2,4 mil horas em helicópteros durante os 7 anos em que permaneceu no cargo. Somando os dois tipos de aeronave, o Tucano gastou 45,7 milhões no período. A empresa que executou o serviço é Helisul. Os dados oficiais foram passados pela Casa Militar, que atendeu ao pedido do deputado do PMDB, Nereu Moura, feito por meio da Lei de Acesso à Informação. Realmente, gastou e viajou demais. Nova operação da Polícia Federal, em São Paulo, combate desvios de créditos tributários. A Mega Sena pode pagar até 3 milhões de reais no sorteio desta quarta-feira. STF tira de Moro parte das delações da Odebrecht contra Lula. Carro onde estavam Marielle Franco e Anderson Gomes, o motorista, terá nova perícia. O veículo foi levado para o Instituto Carlos Ébora, no centro do Rio. Vereador e motorista foram assassinados no último dia 14 de março e até agora ninguém sabe quem matou ou quem mandou matar. O Jornal do Ruê traz também algumas informações a respeito da ida do secretário e também o Nigro e também a Sandra lá na Câmara, já comentamos. Câmara aprova mais uma comissão processante para investigar atos do prefeito de Piraju. O prefeito de Piraju, José Maria Costa, não está vivendo um bom momento, hein? O pessoal está, de fato, pegando no pé do prefeito pirajuense. O que mais que nós temos? O vereador solicita mudanças na pesquisa de débitos na prefeitura, e com relação aí à denúncia feita pelo Toninho da Lossa, de que era livre acesso a dados de outras pessoas, o que é muito estranho e ilegal, a nosso ver. Sindicalista esclarece decreto ilegal de Jô Silvestre. O Leonardo, que é presidente do Sindicato de Servidores Municipais, já passou informações importantes aos servidores da Prefeitura de Avaré sobre o decreto de número 5.314 de 2018, assinado aí pelo prefeito Jô Silvestre. Ele afirma que esse decreto é inconstitucional. Ele explica aos servidores para não levar nenhum documento ao Paço Municipal, o decreto exige que faça um recadastramento, né? Visto que o departamento jurídico do sindicato já teria levantado a questão, e o decreto baixado pelo prefeito não tem legitimidade de acordo com a Constituição Federal. Explica o presidente que, conforme a Constituição, para ser criado um departamento tem que ser através de projeto de lei, que tem que ser enviado para a Câmara. Somente após a aprovação, o prefeito sanciona a lei. De acordo com o Leonardo, presidente do sindicato, o jurídico do Sindicato de Servidores está ingressando na Justiça com uma liminar, pedido liminar, indicando a inconstitucionalidade do decreto e também a anulação do mesmo. Que coisa, não, Pedro? Umas coisas... Será que é para segurar a data base? Que tem que até todo mundo se cadastrar, se recadastrar, levar documentos, né? Coisa, não? João Cury é expulso do PSDB pelo presidente estadual da sigla. Que houve aí, bicadas entre tucanos? Vamos dar uma olhadinha. João Cury foi prefeito de Botucatu, né? E é nome, assim, até de destaque regional com relação à sigla PSDB. O painel, o Jornal da Folha, publicou ontem, aliás, dia 23, antes de ontem, que o ex-prefeito de Botucatu não está mais no PSDB. Ele e o prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão, foram desfiliados da sigla. A notificação foi feita pelo Pedro Tobias, que é presidente do diretório estadual. No caso de Maranhão, que é o prefeito de Rio Grande da Serra, a expulsão ocorreu por ele ter anunciado apoio ao governador Márcio Franca, do PSB, na disputa pelo Palácio Bandeirantes, que vai disputar contra João Dória. O painel da Folha diz que o prefeito de Rio Grande da Serra chegou a ser alvo de um processo de expulsão por ter apoiado Dilma Rousseff contra Aécio Neves na eleição de 2014. Portanto, o caso foi arquivado na oportunidade, mas executado agora. Quer dizer, já queriam mandar defenestrar aí o Gabriel Maranhão, que fez aí atitudes contra a cúpula, a decisão da cúpula partidária. Já João Cury abriu mão de se candidatar a deputado federal pelo PSDB em outubro deste ano para assumir a Secretaria Estadual da Educação.
O ex-prefeito de Botucatu não declarou apoio publicamente a governador Márcio França, mas a leitura do Ninho Tucano no Estado para excluí-lo foi de que ele escolheu um lado. Aliás, o PSB deve ser o seu novo partido. Então, ele assumiu uma secretaria, agora é Márcio França que está sendo governador, ele é do PSB, portanto, deve ter alguma articulação nesse sentido. Policiais civis recebem treinamento da norma ISO 9001, está no jornal Victoriano. Dupla é presa com cocaína em Avaré, aliás, todo dia sim e dia outro também, tem aí uma apreensão de droga em Avaré, hein? Coisa está complicada. São 13 horas e 42 minutos. E vamos a mais informações, agora direto de Brasília. Vamos ver aí os 44 anos da Revolução Socialista Portuguesa, a Revolução dos Cravos. 44 anos, no dia 25 de abril de 1974, Portugal comemorava o fim da ditadura do Estado Novo. A Revolução dos Cravos, como ficou conhecida a revolta, apesar de abalar as estruturas políticas e econômicas do país, transcorreu sem manifestações de violência. A população saiu às ruas e distribuiu cravos vermelhos aos soldados rebeldes, que colocaram as flores nos canos dos fuzis. A data se tornou, então, o Dia da Liberdade. Como parte das tradicionais comemorações da Revolução dos Cravos, o dia começou em Lisboa com uma sessão solene na Assembleia da República, que estará aberta ao público durante a tarde para visitação. Ainda no início da tarde será inaugurado o Jardim Mário Soares, em homenagem àquele que é considerado um dos grandes nomes da democracia portuguesa. Mário Soares lutou contra a ditadura na década de 70, foi preso e exilou-se. Voltou a Portugal, onde construiu uma respeitável trajetória política, tendo sido ministro dos Negócios Estrangeiros, presidente da República e primeiro-ministro. Ele faleceu em janeiro do ano passado. Haverá também o famoso desfile na Avenida da Liberdade, previsto para começar às 3 da tarde, horário local, partindo da emblemática estátua de Marquês de Pombal. São esperadas milhares de pessoas para o desfile, que é sempre enfeitado por cravos vermelhos, o símbolo da Revolução. No Museu do Aljube, dedicado à memória do combate à ditadura e da resistência, haverá durante todo o dia recolha de testemunhos e objetos de ex-prisioneiros e resistentes da ditadura que estejam dispostos a partilhar as suas memórias. O meu foi onde funcionou a prisão na época do regime. Outras cidades, como Porto e Vila Nova de Gaia, também terão programações especiais, com museus abertos ao público, desfiles, espetáculos musicais e fogos de artifício. A Revolução dos Cravos foi o desfecho de uma situação que começou muitos anos antes, com movimentos de independência das colônias portuguesas. Depois da Segunda Guerra Mundial, a colonização passou a ser vista como um atentado à liberdade dos povos, e esforços internacionais passaram a ser feitos no sentido de forçar Portugal a conceder independência aos seus territórios ultramarinos. Com a entrada de Portugal na ONU em 1955, a situação complicou-se ainda mais, dando início a uma polêmica diplomática que se seguiria até o ano de 1974. A partir de 1961, com inúmeras revoltas e atos de terrorismo, guerrilhas separatistas começaram nos territórios coloniais, como Angola, Guiné e Moçambique. Mesmo com um esforço militar enorme, as baixas portuguesas durante as guerras coloniais foram muitas, considerando-se a população do país, que tinha menos de 9 milhões de habitantes na época. Foram cerca de 10 mil soldados mortos e 20 mil feridos. Com tantas baixas e uma população insatisfeita, os efeitos das guerras coloniais tiveram relação direta com o fim da ditadura em Portugal. As pressões não eram mais apenas internacionais. Internamente, Portugal enfrentava uma população hostil diante do militarismo, mas foi do exército que partiu o movimento que acabaria definitivamente com a ditadura. À meia-noite do dia 5 de abril de 1974, os soldados saíram dos quartéis, tomaram as ruas de Lisboa e exigiram a deposição de Marcelo Caetano, então presidente do Conselho do Estado Novo. Durante aquela noite, a população distribuiu cravos em forma de agradecimento aos soldados rebeldes. A imagem dos militares com cravos nas armas ficou na memória dos portugueses como símbolo de uma revolução sem violência. Os rebeldes instituíram, então, uma junta de salvação, responsável por fazer a transição do regime e dar fim às instituições ditatoriais. Nos dias após a revolta, líderes dos partidos de oposição, como o socialista Mário Soares e o comunista Álvaro Cunhal, voltaram do exílio. De Lisboa, Marieta Caldarelli. Cidadania FM, 60 minutos.
Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farma Guide, Rede Multidrogas, Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. Estamos apresentando 60 minutos, com Ernesto Albuquerque. São 13 horas e 46 minutos. Abraço para a Serena Rosseto, que está nos acompanhando lá de Cerqueira César. São 13 horas e 47 minutos. Muito mais informações ainda para vocês aqui na Cidadania. STF tira de Moro delação da Odebrecht sobre Lula por 3-2. Segunda turma do Supremo remete caso do sítio de Atibaia e do Instituto para a Justiça de São Paulo. Caos no metrô. A estação da Sé ficou lotada depois que um problema provocou o fechamento de 23 estações na linha azul por mais de 1 hora de manhã. Inclusive, o metrô estava completando ontem 50 anos. Que comemoração, hein? Ficar 1 hora preso em estação de metrô, lotadíssima, complicado. Gestão Temer adia leilão de petróleo de até 100 bilhões de reais. O mega leilão de petróleo previsto para ocorrer até o fim do ano, que renderia até 80 bi e 100 bilhões, entre 80 bi e 100 bi, aos cofres públicos, está praticamente escado do cronograma e deve ficar para o próximo governo. Aliás, o ministro Requião falou ontem exatamente sobre a questão política e exortou até as Forças Armadas e as pessoas que são patriotas a defender o Brasil. Estão entregando a Petrobras, na visão do senador Requião, e isso é extremamente prejudicial para a posição estratégica do Brasil e para a questão também de segurança e econômica do Brasil. Então, realmente é uma tristeza saber que todo o sistema de partilha, que destinaria 75% dos royalties para a educação e 25% para a saúde, simplesmente deixou de existir. São 13h48, a empreiteira Odebrecht deixa de pagar hoje dívida de 500 milhões de reais. Uma nota interessante, uma matéria interessante do Estadão, crianças têm fôlego de superatletas. Estudo internacional mostra que crianças têm preparo físico comparável ao de atletas de alta performance com modalidades de resistência. Aliás, realmente a criançada tem fôlego para danar, né? E não é à toa que as mamães e vovós aí, às vezes pais e avós, né, ficam de língua de fora no fim do dia, porque a criançada tem um preparo físico invejável. 13 horas e 49 minutos. História hoje fala da morte de Carmen Costa há 11 anos. No dia 25 de abril de 2007, aos 87 anos de idade, morria a cantora Carmen Costa. Eu tenho uma casinha lá na Marambaia. Capaz de transformar dor em versos, de cantar o amor em suas diferentes formas, de encantar plateias no Brasil e no exterior. Ser artista, ser estrela. Assim era Carmelita Madeaga, menina doce que nasceu forte e alcançou sucesso com o nome artístico Carmen Costa. Nasceu em Trajano de Moraes, na região serrana do Rio, no dia 5 de janeiro de 1920. Na adolescência, trabalhou como empregada doméstica na casa de Francisco Alves, que a levou para participar de programas alunos. Foi destaque no programa de rádio de Ari Barroso. Com sua força musical, foi conquistando o público e cantando multidões. Marchinhas de carnaval, samba, boleros, elementos da cultura cresciam na voz marcante de Carmen Costa. Sucesso na Rádio Nacional do Rio de Janeiro na década de 1950, Carmen Costa viveu intensamente. Atuou no cinema, casou com um americano, foi viver nos Estados Unidos. Compôs e cantou as dores, as paixões, os amores que nascem, florescem e depois morrem,
ou simplesmente partem sem dizer adeus. Cantou a vida, seus dissabores e suas alegrias. Fez dupla com o cantor e compositor Ricão. Sua última gravação foi com o cantor Elimar Santos. Carmen, autora das músicas Está Chegando a Hora e Cachaça Não é Água. Em uma de suas composições, Tombamento, escreveu: Eu sou a raça, sou mistura, sou aquela criatura que o tempo vai tombar. Foi no cabaré da Lapa. História hoje, texto e pesquisa, Solimar Luz. Apresentação, Dilson Santaté. Sonoplastia, Messias Melo. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São 13 horas e 52 minutos. Márcio Pedroso, aliás, está conosco. Um abraço aí. Continuem. Se quem quiser compartilhar, pode compartilhar. Quem quiser mandar informações durante o programa, também pode mandar aí. Vamos às últimas informações. Vamos dar uma olhadinha no site UOL para a gente atualizar um pouquinho as informações do dia aqui no Cidadania, agradecendo a NT Chaveiros, o DI Ressonância Magnética, Miranda Táxi e também escritório Esquina do Fórum. Disputa entre União e Petrobras trava mega leilão de petróleo de 100 bilhões de reais. São os blocos do pré-sal em Santos, São Paulo. Todo mundo indo para o capital internacional, hein, Tonelli? E o brasileiro chupando o dedo. SCAF diz que Temer o estimulou a ser candidato. Tá com dodói, hein? Tá com dorzinho de cotovelo o SCAF, hein? O presidente do Fiesp é pré-candidato ao governo de São Paulo. Na verdade, Temer está tentando fazer uma articulação com o PSDB. Ana Amélia, uma matéria sobre ela que falou coisas que não deveria falar. Falou em relho. Gaúcho fala bonito, né? Relho. Que a caravana de Lula precisa ser tratada com os relho, né? É o famoso reio, né? Olha só o que ele falou, né? E também uma matéria aí, talvez, para tentar melhorar a imagem da senadora, que viveu maus momentos dias. Ala do PT quer lançar em julho vice que pode substituir Lula. O que mais que nós temos? Dólar para... Aliás, surgiu uma fake news aí, que Lula estaria lançando o próprio filho como candidato a presidente, viu, Tenaro? Até isso os caras colocam na rede. Já foi desmentido e realmente não tem sentido. Dólar para turistas é vendido a R$ 3,91 em São Paulo. Para o euro, valores variam de 4,44 em espécie e 4,78 no cartão. E aí tem aquelas análises. Por que a moeda está subindo, a moeda estrangeira? E vem as explicações com o chamado economês. Justiça para todos, diz Alckmin, sobre a situação de Eduardo Azeredo. Puxa vida, como ele é certinho, né? Será que vão investigar direitinho aquelas supostas doações para o cunhado? Tomara, né? Precisa mesmo. E o Tasso Gereissati dizendo que o palanque em São Paulo preocupa. Por que ele está falando isso? Fizeram uma pesquisa ontem, foi publicada ontem, uma pesquisa do Ibope, que mostra que quem está... Adivinha quem está na frente na pesquisa do Ibope para presidente no estado de São Paulo, que é um estado conservador? Adivinha quem, Antonelli? Lula. 22%. Em segundo está Bolsonaro com 15% e Alckmin com 14%. Se Lula não estiver no páreo, ambos ficam, Alckmin e Bolsonaro, ficam empatados, né? Tecnicamente. Depois vem Marina, depois vem Joaquim Barbosa. O que mais que nós temos? Tem aqui o Masterchef, também que não interessa muito a gente divulgar, né? Essas coisas, notícias de televisão, Big Brother, essas coisas não dá, né? Defensoria quer indenização para 137 presos em baile da milícia no Rio. Polícia faz operação contra finanças e milícia e prende 12 pessoas. Polícia Federal indicia 23 pessoas por desvios de recursos na Universidade Federal de Santa Catarina. Prefeito ficha suja de Cabo Frio, Rio de Janeiro, terá que deixar o cargo. Em resposta a Trump e Macron, Irã diz que não muda acordo
nuclear. O Ministério Público pede prisão de acusados em escândalo do Ribeirão Preto, inclusive está já há anos, há um bom tempo, aliás, presa a Darcy Veras, que foi prefeita lá por ilegalidades. Era do PSDB, agora está sem partido. Teve 2 mandatos lá em Ribeirão Preto e agora está atrás das grades. Que coisa, não? São 13 horas e 56 minutos, eu tenho ainda informações para vocês. Lembramos que sábado, 19h30, tem o filme, lançamento do documentário do Amaury Albuquerque, a respeito do Mestre Teixeira. De graça, hein, pessoal? 7h30 da noite, lá no Centro Cultural. Eu tenho as informações de saúde, vamos falar sobre vacina, sobre pressão alta, uma campanha que está sendo lançada, e também sobre a malária lá no norte do país. O Ministério Público Federal entra com ação contra o uso do glifosato e os danos que ele causa. Também a questão da mentira que circula na internet, que este ano vai ser muito frio, não é verdadeira. Temos hoje a comemoração do Dia Internacional do Cão-Guia, que ajuda muitas pessoas com deficiência visual, e também o Giro Internacional, com as notícias da Rádio França Internacional. 13h57, hoje quarta-feira, dia de feijoada, amanhã estaremos de volta aqui, tá ok? Até mais! 60 minutos. Jornalismo com credibilidade. Médico Repórter. A informação precisa de quem entende do assunto. Para marcar a Semana Mundial... Estamos encerrando a transmissão pelo Facebook. Deixa eu mandar um abraço para os demais pessoas que entraram. O Márcio Pedroso, o Ivan Skromov e a Diná. Ô, Diná, tudo bem? Diná Skromov, Guarani Caiobá também entrou hoje, hein? Um abração aí. Amanhã tem mais, hein? Todo mundo de volta aqui amanhã. Até lá. A Organização Mundial de Saúde, a maior parte dos países ainda não possui a cobertura vacinal necessária. Gonçalo Souza Pinto é responsável... A programação continua no 104.9, hein? Também na internet. A ideia da organização é mostrar o papel da farmácia nessa estratégia para aumentar o acesso aos serviços de vacinação, um processo que tem se acelerado pelo mundo. Existem vacinas em 21 países.